Estamos alegres na presença de Deus, porque até aqui nos tem cuidado o Senhor. Não é verdade, irmãos? Quem concorda que Deus tem cuidado de nós, né? Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel, glória a Deus. Daniel 6:10. Glória a Jesus. Amém? Quem conseguiu encontrar, diga amém. Nessa pandemia, quem conseguiu ler a Bíblia inteira na pandemia? Quem conseguiu? Levanta a mão. A Bíblia inteira. Tá bom. Esses dias eu estava falando com o irmão, eu falei para ele que eu li a Bíblia inteira pela primeira vez. Eu falei até com vergonha, né? Falou, que benção, pastor, muito bom. É bom a gente ler a Bíblia, né, pastor? Eu falei, é maravilhoso. Falou, pois é, pastor, graças a Deus eu já concluí a 23ª vez. Falei, que benção, né, irmão? Que Deus te abençoe. Se eu não tivesse falado que eu tinha lido só uma vez, eu nem ia falar. Meu Deus. Mas nós temos que ler a Bíblia mesmo, estudar a palavra de Deus e jamais desprezar este livro sagrado, que não somente a nossa regra de fé, não somente a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mas também é alimento para a nossa alma, não é verdade? Daniel capítulo 6, verso 10. Quem achou, diga amém. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Repitam comigo com a voz bem alta: janelas abertas. Mais forte: janelas abertas. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Levanta sua mão para o céu, diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Fala comigo, Senhor. Amém. Pode assentar e pode louvar a Deus com uma salva bem alegre de palmas. Palmas para Jesus. Meus queridos irmãos e ouvintes, estamos diante da biografia de um grande homem de Deus. Daniel, sem dúvida, ocuparia a categoria de Samuel, Noé, Jó, grandes homens de Deus. Daniel era um homem que não tinha vício, era um homem que não tinha defeitos, não tinha pecados, não tinha dolo, não tinha engano. Era um homem de Deus. E esse grande homem de Deus, quando estava na Babilônia, servindo a Deus, a sua vida era o serviço de Deus. Ele apenas prestava uma assessoria, uma consultoria, uma presidência, uma governança, mas na verdade ele era servo de Deus full time, em todo o tempo. Daniel era assim, servia a Deus. E porque ele servia a Deus, Deus prosperava a vida dele. E porque Deus prosperava a vida dele, os seus adversários se levantaram para tentar destruir esse Daniel. Só que eles não conseguiam encontrar nada nele. Não conseguiam encontrar nenhum tipo de vício, nenhum tipo de defeito. Então eles procuraram exatamente na religiosidade, na castidade,
na piedade que Daniel exercia. Eles encontraram uma forma, e a forma covarde que eles encontraram seria mais ou menos assim: já que esse homem ora continuamente ao seu Deus, 3 vezes ao dia ele ora ao seu Deus, então nós já encontramos o motivo. Porque a Babilônia é laica, ou seja, pode-se adorar as diversas divindades, porque a Babilônia é uma superpotência, é uma capital cosmopolita, onde diversos povos têm seus diversos deuses, suas diversas tradições e culturas. Então, ninguém poderá invocar outro Deus, ou outra divindade, ou outra potestade, a não ser o rei. Ninguém poderá fazer isso. E se alguém ousar fazer isso, será condenado à pena máxima, ser lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia Sagrada diz que Daniel se punha de joelhos, 3 vezes ao dia, buscando a Deus. 3 vezes ao dia, buscando a Deus. Os irmãos já conhecem muito bem a história, que Daniel foi livre pelas mãos de Deus daquela cova. E nós teríamos diversas explicações por que Daniel foi livre daquela cova. Uma das explicações que eu acho até muito interessante é que Daniel vivia em espírito e os leões comem carne, né? Os irmãos têm essa colocação, os irmãos mais antigos, eu gosto muito dessa colocação. É muito interessante. Outro motivo pelo qual Daniel não foi devorado, porque Deus estava com ele. Mas agora, meus queridos, eu quero meditar com todos vocês sobre um motivo muito interessante de Deus ter preservado Daniel, mesmo na cova dos leões. E vocês devem ter percebido que de 2020 para cá, nós estamos como cordeiros no meio de lobos. Nós estamos como seres humanos numa verdadeira cova de leões. Estamos sendo atacados de todas as formas, economicamente, culturalmente, a família sendo atacada, a nossa saúde sendo atacada, a nossa integridade sendo atacada. Tudo em nós se transformou num verdadeiro alvo de ataque. Nós estamos nessa situação. E porque nós estamos nessa situação, meus irmãos, muitas vezes nós pedimos misericórdia quando a situação aperta. Mas Daniel não foi se colocar de joelho somente porque a situação apertou. Ele já tinha uma vida contínua. E nós temos que entender que com pandemia ou sem pandemia, nós temos que ter o hábito de buscar a Deus e clamar a misericórdia de Deus. Aconteça o que acontecer, nós temos que ter aquela vida. Temos que ter aquela rotina. Isso tem que ser um hábito, tem que ser uma filosofia de vida. Entender desta maneira, igual o salmista Davi expressou, que ele também clamava a Deus 3 vezes ao dia. Não é que nós vamos aqui taxar como sendo de manhã, à tarde, à noite, ou de madrugada, e de manhã cedo, e no final da tarde. Nós não vamos dizer que é somente 3 vezes ao dia. Mas nós temos que ter um hábito de manter um elo de ligação, ter um compromisso, ter um tempo, ter um horário, separar na nossa programação diária um tempo para nós falarmos com o nosso Deus. Nós temos que ter uma rotina de oração. A Bíblia diz que Jesus costumava orar no Getsêmani. Jesus costumava orar. Quando diz costumava, é um hábito que ele tinha. Jesus costumava orar. Então Daniel tinha esse costume. A Bíblia Sagrada diz aqui: havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava. Ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, Estamos em pandemia, mas antes da pandemia nós já tínhamos que ter este hábito de fazer isso.
A pandemia vai passar, mas mesmo durante a pandemia temos que ter este hábito. Não importa, está tudo bem, glória a Deus. Estamos enfrentando momentos maus, glórias a Deus. Estamos vivendo abundância, glórias a Deus. Estamos vivendo recessão, glórias a Deus do mesmo jeito. E não esquecer de buscar o Senhor. Daniel tinha esse costume. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite é sobre uma campanha que nós vamos começar segunda-feira que vem. O nome dessa campanha é exatamente aquela parte do versículo que eu pedi que vocês citassem, falassem, pronunciassem em voz alta. Janelas abertas para a banda de Jerusalém. Este é o tema da nossa campanha que vai começar segunda-feira que vem. Repita comigo em voz bem alta. Janelas abertas para a banda de Jerusalém. O que isso significava? Então foi essa a causa do livramento de Daniel? Uma delas. Meus irmãos, uma pessoa que não tem propósito na vida, essa pessoa morre cedo. Uma pessoa que não tem meta na vida, ela não se disciplina. Ela não coloca para si própria um padrão de vida. Meus queridos, não entendam o que eu estou falando como legalismo. Mas muitas vezes nós olhamos para o Japão e ficamos com inveja da posição do índice de desenvolvimento humano do Japão. Mas por que isso acontece naquele país tão minúsculo? A mesma coisa vai acontecer com a China. Já está acontecendo. A mesma coisa já acontece com Israel. A mesma coisa já acontece com a Europa. E a Europa está decaindo exatamente porque está perdendo esse princípio. Meta, propósito, disciplina. Nós temos que ter projeto de vida. Mais um ano está acabando. O filósofo Mário Sérgio Cortella diz assim: a vida é muito curta para ser pequena. Fernando Pessoa, um grande pensador também da literatura, dizia: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quando se diz de alma que não é pequena, é que nós podemos apequenar a nossa vida quando nós não temos propósitos. Mas o que isso tem a ver de Daniel abrir as janelas para a banda de Jerusalém? Meus queridos, quando o povo de Jerusalém ainda era um povo idólatra e recebia as advertências de Jeremias, Jeremias avisava: o perigo vem do norte. Qual que é o norte? Babilônia. A Babilônia ficava no norte. Então, já que Daniel estava na Babilônia agora, ele abria a janela para a banda do sul. Para a banda do sul. Mas o que tinha no sul? Tinha Jerusalém. Mas o que tinha em Jerusalém? Era a terra dos seus pais. Só isso? Não, era a pátria dele. Só isso? Não, era um lugar que Jeremias avisou: vai ser 70 anos que este povo vai ficar cativo na Babilônia, mas eles vão voltar para Jerusalém e vão voltar com júbilo, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dentro desses 70 anos eles passarão por grandes dificuldades, mas alguém vai orar, alguém vai interceder, alguém vai clamar, alguém vai abrir as janelas na banda de Jerusalém, e eu serei misericordioso. Da mesma maneira, Daniel entendeu esta profecia para ele. Ele se apropriou desta profecia, e ao contrário de muitos sacerdotes, ao contrário de muitos profetas, ao contrário de grandes líderes religiosos que estavam de braços cruzados, Daniel não sossegava. Daniel orava, jejuava, se vestia com pano de saco, clamava ao Senhor e não fechava a janela do seu quarto. Pelo contrário, ele abria a janela para a banda de Jerusalém, mais ou menos assim: a minha meta não é Babilônia, a minha meta não é Pérsia, a minha meta não é Egito, a minha meta é Jerusalém, porque Deus vai dar vitória, Deus vai restaurar, Deus vai fazer alguma coisa em Jerusalém. Jerusalém. A janela do quarto dele estavam abertas para Jerusalém. O que é Jerusalém? É o projeto dele. O que é Jerusalém? O coração dele está lá. O que é Jerusalém? É o alvo dele. Meus irmãos, nós temos que ter meta na nossa vida.
Talvez alguém diga assim: pois é, pastor, de que adianta a gente ter meta se a resposta final vem de Deus? Por favor, queridos, isso é discurso de preguiçoso. Porque o que é para Deus fazer, Ele faz, mas o que é para nós fazer, nós temos que fazer, sim, senhores. O que nós temos que fazer porque Deus nos capacitou com inteligência, sabedoria, e Deus nos deu discernimento para nós entender que nós temos que ter propósito na nossa vida. Sem propósito a gente não levanta da cama. Sem propósito a gente não prepara uma mensagem para pregar. Sem propósito a gente não canta. Sem propósito a gente não cria os nossos filhos. Tem que ter propósito. Daniel tinha propósito. Ele abria a janela do seu quarto para a banda de Jerusalém. Pastor, me dá uma ideia do que é Jerusalém. Eu vou dizer o que é Jerusalém. É a tua família que precisa ser conquistada para Jesus. É aquele carro novo que você quer, mas você não tem coragem. É aquela casa que você deseja, mas isso fica como alguma coisa subjetivo. Dá para ser depois, depois quando? É aquela faculdade que você quer concluir, aquele curso superior, pós-graduação, mestrado, não sei. Ah, pastor, mas a vida é curta. Vai nesse embalo, meus queridos. Vai nesse embalo, que você vai envergonhar o teu Deus. O teu Deus nunca começa nada para fazer pela metade. O teu Deus tem um grande propósito. Jesus tem meta, Jesus tem propósito. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter propósito também, porque o nosso Deus assina embaixo e nos dá vitória. Jesus assina embaixo. Nós temos que ter coragem, ter propósito. Pastor, mas Jesus tinha meta? Claro que tinha. Se você procurar nos evangelhos, você vai encontrar São João. Maior declaração de projeto. E eu, quando for pendurado no madeiro, atrairei todos a mim. Aí eu pergunto para vocês, será que ele vai salvar todo mundo? Não vai. Mas o projeto dele, a meta dele, era essa. Mas então por que ele disse atrairei todos se ele não vai conseguir? Meus queridos, nós temos que lutar e batalhar e perseguir. Nós temos que jogar alto e jogar grande. Que se nós jogarmos pequeno e pensar pequeno, nós vamos colher pequeno. A gente pensando grande, a gente já vê que às vezes vem a metade do que a gente pensa. Nós temos que pensar grande. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Ô Daniel, mas por que você está com a tua janela aberta para a banda de Jerusalém? Sendo que Nabucodonosor já sucumbiu. Belsazar já sucumbiu. Um mais endemoniado que o outro. E agora se levantou Dário. O que Dário vai ter a ver com o retorno de vocês? O que ele vai poder fazer? Não interessa, não depende de Dario, não depende de Belsazar, não depende também de Nabucodonosor, nem de Nabonido, o filho dele que é um mais endemoniado que o outro. Eu dependo do meu Deus que fez uma promessa para mim. Você não depende de um pastor, você não depende de um líder de qualquer que seja comedor de arroz e feijão. Quem te fez a promessa é o Criador dos céus e da terra. Acredite nesta promessa, persiga teu propósito, é Deus que vai realizar. Aleluia! Orimicanda labaia. Acredita nesse Deus? Levanta a sua mão e diga: eu acredito. Diga comigo em nome de Jesus. Nesta noite eu vou sair daqui com metas, propósitos e projetos, e o meu Deus vai realizar na minha vida. Janelas abertas para a banda de Jerusalém. O que é essa janela aberta? A janela é o coração. O nosso coração não pode ter preguiça de desejar, de sonhar, de projetar e de ansiar as coisas grandes de Deus. Nosso coração não pode ser preguiçoso. Como é, pastor, que eu faço meu coração ficar preguiçoso? É quando você começa a projetar baseado nas circunstâncias. Pastor, mas a gente tem que medir as circunstâncias. Sim, temos que medir mesmo. E quando as circunstâncias são desfavoráveis, nós temos que utilizar uma palavra bem pequenininha, chamada fé. Temos que crer, porque é o nosso Deus que vai realizar o que nós não podemos fazer. Quem crê, diga glória a Deus. No começo desse ano, pandemia,
Estava tudo fechado, essa igreja não tinha nem culto. E eu não tinha nem esperança que nós poderíamos estar reunidos aqui, coral, orquestra, banda, todo mundo junto aqui dando glória a Deus. Isso para mim era algo impossível. Eu pensava assim, meu Deus, o que vai virar isso aí? Eu estava sentado aqui, chegou um rapaz, pensa num rapaz bonito, olho verde, loiro, alto, forte, sentou aqui do meu lado e falou assim, pastor, quero contar uma situação, meu pai está escandalizando a minha vida e a minha família. Eu não sei o que será de mim, não sei o que será do meu futuro. Com essa pandemia, a minha vida piorou. O rapaz sentado aqui, eu percebi que ele estava com a aliança de noivado na mão direita. E começou a choradeira. Na verdade, vocês vão ficar com dó dele, mas calma lá, segura aí. Pastor, quando eu tinha 10, 11 anos, meu pai foi embora de casa, se casou com outro homem. Largou minha mãe, foi embora com outro camarada, casou com um homem. No papel, tudo. E eu não resisti ao embalo, o impacto. Com 12 anos eu entrei na criminalidade, virei traficante. Quando eu tinha 13 para 14 anos, meu pai voltou lá em casa e falou assim, vocês vão ter que sair daqui dessa casa, porque eu vou vender essa casa aqui. Eu vou vender essa casa. E o marido do meu pai ainda chegou dizendo, é verdade, eu também tenho direito. Pastor, eu fiquei tão revoltado que eu puxei da minha pistola e dei 3 puxadas para cima. E o marido do meu pai saiu correndo no colo dele. A situação foi tão trágica, pastor, que a minha mãe quase teve um infarto naquela hora, porque nós não tínhamos lugar para ir embora. Nós não tínhamos para onde ir. Então desde ali, pastor, a minha vida é assim. Com 17 anos eu me converti, tive recaídas, voltei para o mundo, voltei para o crime, porque é a única coisa que eu sabia fazer. E agora eu estou aqui com 21 anos, meu pai continua escandalizando por aí, e eu não sei o que fazer, a minha situação é difícil demais. Eu olhei para ele e falei assim, meu filho, que série você está? Ele falou, eu tenho só a 6ª série. Falei, você está estudando? Ele falou, não tenho força, não tenho ânimo, não tenho graça na vida mais. Eu falei para ele assim, meu jovem, você precisa voltar a estudar. Ele falou assim, não quero nem saber disso. Eu falei, você está noivo? Ele falou, tô. Falei, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu fosse o pai dessa moça, eu não deixava ela casar com você, não. Ele se levantou de pé aqui assim, estufou o peito, falou, como é que é, pastor? Falei, isso mesmo que você ouviu. Se eu fosse o pai dessa moça, não é só porque você é bonitão, tem olho verde, é fortão, é grandão, estufou o peito, não deixava casar com você, não. Falou, pastor, eu pensei que você estava com dó de mim, o que é isso? Falei, dó? Será que a minha dó, minha compaixão resolveria alguma coisa? Senta aqui que eu quero falar mais sério com você. Deus tem uma grande obra na tua vida. E se tu crê ainda neste ano, Deus vai fazer a tua vida dar um salto extraordinário. Ele falou para mim assim, como, pastor? Eu falei, você vai voltar a estudar. Ele falou, não, jamais. Eu falei, olha, meu querido, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada por você nesse caso. Eu falei, você quer receber de Deus? Ele falou, eu não sei, pastor. Falei, você quer? Porque eu já tinha perdido já meia hora escutando ele. Eu falei, não, mas eu não posso perder essa conversa. Não posso perder isso. Não posso perder esse rapaz. Eu já dei uma taquarada nele, eu vou ter que contornar essa situação aqui. Eu falei, eu não posso deixar ele embora. Eu falei, pois pra você que Deus está me falando. 21 horas Deus tem uma obra e muito 3 grande minutos. ainda neste ano, você vai concluir o teu ensino médio. Ele falou, não tem como, pastor, eu não quero nem voltar a estudar. Eu falei para ele assim, você precisa da ajuda de Deus, mas o que você tem que fazer, você tem que fazer. Eu peguei o contato dele, entrei em contato com Seja, Cebeja, tudo quanto é coisa que você imagina de formação de jovens e adultos. Tava tudo, ninguém atendia, porque era a época da pandemia, estava terrível mesmo, ninguém atendia nada. No outro dia eu falei com a minha esposa, falei, Aline, é o seguinte, eu conheci um rapaz, a situação dele é assim, assim, assim.
Pensa num rapaz bonitão, num rapaz inteligente, que poderia dar fruto na vida, está lá, jogado, abandonado. Daqui a pouco esse rapaz vai tomar uma decisão dramática e vai voltar para o mundo e para o pecado, vai ficar pior, já vai matar ele. Eu falei assim, olha, eu vou investir num curso para esse rapaz, vou fazer um supletivo. Minha esposa perguntou quanto custa, eu falei, vai dar uns R$2.000. Ela falou, pode pagar. Olha, antigamente minha esposa era eu, já falei para vocês, né? Era mais mão de vaca, né? Mas ela entendeu que dando se recebe. Quando você semeia, Deus te dá vitória, né? Fui lá, paguei pro rapaz, liguei para ele, falei, como é que tá? Ele falou, tá mais ou menos. Falei, rapaz, levanta a tua cabeça, rapaz, você vai casar de que jeito, moço? Que isso? Falou, fala, pastor, tem alguma coisa para falar para mim? Eu falei, tenho sim, já paguei o teu curso e você não me decepcione. Falou, quando que começa? Falei, começa amanhã. Ah, pastor, mas eu tenho culto 4 vezes na semana. Eu falei, você vai para a igreja só uma vez na semana e você vai estudar todos os outros dias, porque você já perdeu tempo demais. E ele queria falar, fica quieto aí, que eu já paguei teu curso e você não me decepcione. Falou, tá bom então, pastor. Eu falei, outra coisa, eu sei onde você mora, eu vou atrás de você, eu vou te perturbar. O rapaz começou a estudar, começou a se dedicar, começou a estudar, se dedicar. Passou alguns meses, o rapaz me ligou, pastor, eu tenho uma notícia para o pastor, eu concluí o ensino fundamental, glória a Deus. Eu olhei para ele, falei para ele assim, ótimo, mas ainda você não concluiu a tarefa. É o ensino médio que eu quero, é o ensino médio. E eu não dei moleza, irmãos, não fiquem bravos comigo, por favor. Não dei moleza e continuei incomodando o rapaz, vamos lá. E ele me ligava, tinha uma dúvida daqui, eu tirava, tinha outra dúvida dali, eu tirava. Eu falei, você estuda, senão eu vou ir na tua casa estudar com você. Vou levar meus piá, vou levar uma força, vou levar um batalhão aí. Falou, tá bom, pastor, pode deixar comigo aqui. Estudou, quando foi semana retrasada, ele ligou para mim, pastor, glória a Deus, tem uma notícia boa pro pastor, concluiu o ensino médio do jeito que o pastor falou, tenho o meu diploma na mão, graças a Deus, estou com o meu diploma na mão, graças a Deus. Agora vocês vão me chamar de cascudo. Falei para ele assim, ótimo, parabéns, mas a missão não está concluída. O ano que vem eu vou pagar a tua taxa e você vai prestar o Enem e você vai tirar uma nota boa, você vai estudar redação, rapaz, eu vou ficar no teu pé e você vai fazer a faculdade de engenharia mecânica que você falou para mim. Sabe o que ele me respondeu? Em nome de Jesus eu já sou um engenheiro. Janelas abertas para a banda de Jerusalém. Janelas abertas. Quem dá um glória a Deus bem alto aí? Janelas abertas, diga comigo, janelas abertas. Você tem que abrir teu coração. Deus está lá pronto para trabalhar a teu favor. O Espírito Santo quer trabalhar a teu favor. Deus tem coisas grandes para fazer, mas nós temos que abrir a janela do nosso coração. Temos que abrir a janela, temos que acreditar. Pastor, mas é uma meta difícil de se perseguir. Temos um irmão aqui que veio lá de Manaus, ele falou, pastor, eu tô que nem Abraão, não sei o que fazer nessa Curitiba. Essa cidade é grande demais, pastor. Que é isso? Misericórdia, pastor. Eu falei, Deus vai te honrar. Foi Deus que te trouxe para cá, Deus vai te honrar. Deus preparou um emprego para a esposa dele numa semana, na outra ele já estava trabalhando, já preparou casa, já preparou o móvel, já preparou tudo, e ele está aqui hoje bonito, cheiroso, penteado, dando glória a Deus, terno novo, sapato novo, porque Deus prepara quando nós estamos com a janela aberta para a banda de Jerusalém. Nós temos que ter coragem, temos que ter projeto e propósito na nossa vida. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Janelas abertas. Nós temos que abrir a janela, nós temos que muitas vezes abrir os nossos olhos para enxergar o que Deus quer para nós. Temos que abrir os nossos olhos para enxergar isso. Deus tem tanta coisa maravilhosa. Pastor, como é que eu faço para abrir a janela para a banda de Jerusalém? Eu vou te dar uma sugestão, dá uma olhadinha aqui, ó. Dentro deste cesto tem pedidos de oração. Isso aqui, ó, são fotografias, certo? Isso aqui, ó, é uma pasta de pedido de oração e de projeto. Sabe o que é isso aqui?
Tem uma turma que não conhece o poder de Deus, que acredita que isso aqui é superstição. E alguns até pecam contra Deus dizendo que é misticismo. Mas tem pessoas que trazem até água para colocar para oração, pega uma chave, coloca aqui para oração. Sabe o que é isso? Não é misticismo, isso é fé. Isso é abrir a janela para a banda de Jerusalém. Tem alguém da tua família que não está aqui, mas a fotografia está sendo levantada e apresentada a Deus. A tua casa está lá longe, você está aqui, mas a chave da tua casa está apresentada a Deus. Você está apresentando alguém da tua família. Hoje ela não está aqui, mas amanhã ela vai estar, porque a tua janela está aberta para a banda de Jerusalém. Vai estar em nome de Jesus. Oh, glória! Janelas abertas para a banda de Jerusalém. No ano passado eu tentei, até protocolei a minha inscrição na Unijuí, lá no Rio Grande do Sul, para fazer um mestrado. Daí veio a pandemia, dificultou tudo, eu não consegui correr atrás de documentação. Tentei na PUC do Rio Grande do Sul, estava tudo certo para mim fazer um mestrado na área da educação. Só que como eu estava ainda naquela luta de pandemia daqui, e eu ainda peguei o Covid, eu não consegui fazer um mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. Estava finalizando o tempo, passando o tempo, o ano terminando, me mandaram um recado da Fabapar, só que era 1.700 por mês. Pensei, puxa vida, se eu pago isso, eu vou comer o que daí? Que luta, né? Como é que eu vou fazer? E o tempo foi passando, chegou o final do ano e chegou a pastinha do projeto. Eu peguei a pastinha. E todo final de ano, já faz uns 3 anos que ao invés de eu colocar 120, eu coloco, o meu propósito com Deus é R$1.000. Eu fiz o meu voto com Deus e coloquei um mestrado. Só que eu nem lembrava mais. Quando foi esse ano, eu concorri uma bolsa numa instituição norte-americana, uma bolsa de mestrado em tecnologias emergentes da educação, essas tecnologias novas, esse modelo novo de tecnologia para a educação. Eu pensei, puxa, eu não sei como é que eu vou conseguir isso, né? Eu tinha um artigo publicado, para a graça de Deus, foi publicado em 6 idiomas, e aquilo contou como ponto, graças a Deus, no meu currículo, foi aceito o meu currículo, e eu fui aprovado, ganhei uma bolsa, eu estava vendo o e-mail que eu recebi, dava R$1.700, eu ganhei de desconto, R$1.700 de desconto, nessa bolsa desse mestrado, para a glória de Deus. É claro que eu tinha que escrever um texto em inglês, tudo em inglês o texto, mas Deus ajuda, você vai lá, você mete a cara, quando você não entende o que você está escrevendo, você apela para aquele companheiro lá, como é que é o nome dele, o Google, né? Você se vira. Você vai lá, você se vira. Você tem que abrir a janela para a banda de Jerusalém. E fui, e falei, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E graças a Deus chegou a resposta, que eu fui aprovado, consegui a bolsa. Consegui, e daí eu fiquei imaginando, mas meu Deus, será que eu coloquei isso no meu projeto? Será? Procurei meu projeto, não consegui achar, peguei uma cadeira, subi, abri a pasta, no projeto escrito mestrado. Eu falei, glória a Deus, nós temos que abrir a janela para a banda de Jerusalém. Tem que abrir a janela para a banda de Jerusalém. Pastor, mas não é sonhar alto demais? O nosso Deus é alto, Ele é grande, Ele é poderoso. Quem acredita, levanta a sua mão. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Fiquem de pé, por favor, fiquem de pé. O nome dessa campanha é esse: 7 dias de campanha, janelas abertas para a banda de Jerusalém. O que era Jerusalém para Daniel? Era uma utopia, era impossível, impossível. Para Daniel era impossível, mas para Deus não. Para nós pode ser impossível, para Deus não. Quem crê que para Deus nada é impossível, levante a mão. Amém? Glória a Deus. Tantos testemunhos que eu me lembro dos irmãos que estão aqui, eu olho no rosto dos irmãos, e quando eu olho no rosto dos irmãos, eu penso em contar o testemunho, eu olho para o relógio diz, não dá tempo. Mas é um testemunho de mais vitória que o outro, mesmo sem a gente conseguir, mesmo sem poder, mas Deus dizendo, eu vou te ajudar. Quem vai aceitar a ajuda de Deus aí?
E quem promete abrir a janela do teu coração para a banda de Jerusalém? Quem promete? Levanta a tua mão, diga comigo: Senhor Jesus, eu tenho uma Jerusalém, eu tenho um propósito, uma meta. É grande, é difícil, mas para ti não há impossível. Todos dando glória, 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 glória. O poder de um cristão está na oração. Ora constante vencerá em todo tempo a tentação. O poder de um cristão está em Jesus, pois Cristo lhe diz: orai sempre, sempre, porque a resposta está na oração. E o cairá aos teus pés, e em toda luta e em toda prova poderás vencer. Se oras só crente com toda a tua mente e o teu coração, as forças do